Podcast Feliz. Apresentação Bianca Palharim. Feliz ao vivo, aqui direto dos estúdios da Feliz FM Sat. Nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa super jovem e que tem já um chamado tremendo, poderoso em sua vida. Nasceu em Santos, anos 90. Quem é dos anos 90 aí, ó? Ele estava nascendo lá nos anos 90. Cresceu numa família de músicos, filho de uma amiga muito especial, uma mulher de Deus que eu admiro demais, que também compositora e tá aí até essa naturalidade com a qual se desenvolveu na música. Talvez venha herança hereditária aí falando, gritando alto no sangue, correndo nas veias mesmo, e também, assim como, bem como o chamado de Deus em sua vida de levar o amor do Senhor Jesus aos corações, transformando também a mentalidade das pessoas, sendo instrumento para transformar mentalidades e até quebrar paradigmas. Talvez você acompanhando aqui nas redes sociais mesmo esse bate-papo que a gente já divulgou há alguns dias, deve ter talvez até pensado, puxa, mas vai ser um bate-papo super, né, assim, descontraído, e eu creio que vai ser, mas também profundo, porque você vai entender também que existem situações que se passam nessa vida e que talvez o que as outras pessoas olham e percebem não é o que de verdade está acontecendo. E talvez até caia fichas para você de olhar melhor para quem te cerca, para, tipo, teu filho, talvez um amigo especial, um amigo por quem você tem um maior carinho, porque ele já passou por situações difíceis, conflitantes na vida, embora tantos outros não soubessem. Eu mesma não sabia disso, mas fiquei sabendo e fiquei admirada também com a determinação dele de se reerguer, se reinventar, se reconstruir e de estar aqui para compartilhar tudo isso e muito mais com você, ouvinte da Feliz. Então, hoje aqui no nosso Feliz ao Vivo, Natan Gouveia. Tudo bom, Natan? Minha avó costumava dizer que tudo é muito. Então, se tiver bem, já tá bom. É mesmo, ela falava isso. Pois é, uma resposta meio ruim para uma sexta-feira, né? Então, eu vou falar assim, tá tudo bem, graças a Deus, né? A gente tem saúde, tem Deus, então temos que estar gratos por isso. Então, sim. Isso aí, Natan, seja bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco, muito obrigada por aceitar esse convite e até mesmo pela tua ousadia, pela tua coragem de tocar em assuntos delicados na vida de um jovem, como, por exemplo, a questão de autoestima, né, de propósito de vida, de chamado, até mesmo conflitos e, né, aquela situação onde você compartilhou, assim, de uma forma até bem, né, tranquila, mas não até com a profundidade que eu acredito que aqui você vai poder falar, sobre ter passado por depressão. Então, tudo isso mostra o quanto que você tem buscado crescer, se melhorar a cada dia, e por estar aqui eu te agradeço profundamente. Uma honra tê-lo conosco, viu, Natan? Sim, eu que agradeço o convite. Te falo que você não precisa me poupar de nenhuma pergunta, vamos aprofundar no tema, em quaisquer temas que sejam necessários, porque a gente precisa falar sobre tabus. Se a gente não fala sobre tabus, se a gente não confronta alguns temas que são difíceis, a gente não consegue evoluir em cima deles. A gente precisa confrontar os temas. E isso com relação a tudo. Inclusive, as pessoas que estão nos ouvindo aqui são pessoas que defendem a mesma fé que a gente, que com certeza tem muitas dúvidas, mesmo com relação à palavra de Deus, mesmo com relação à vivência com Deus, e não tem nenhum problema em você questionar. O profeta Abacuque, ele questiona Deus. O livro de Abacuque é um questionamento. Talvez você nem saiba que Abacuque esteja na Bíblia, então, por favor, vá ler a Bíblia. E Abacuque, ele faz isso, ele questiona, e os questionamentos são muito importantes para a gente poder realmente fortalecer e consolidar a nossa fé. O próprio Senhor Jesus, o tempo inteiro ele faz aquelas perguntas que tiram, né, que empurram as pessoas para fora da zona de conforto. O tempo inteiro batendo de frente com questionamentos. É profundo mesmo essa reflexão. E agora, me conta como é que foi, assim, que você descobriu um chamado na música, como pastor, né, como pastor também pregando a palavra de Deus. Como começou tudo isso? Desde muito pequeno. Eu lembro que quando eu tinha 4 anos, uma vez uma
uma vizinha bateu na porta de casa e aí ela chamou minha avó se chama Helena, aliás, se ela estiver ouvindo, um beijão pra ela. Beijo, dona Helena. E aí falou, oi, dona Helena, tudo bem? Ela, tudo, nossa, eu tô meio doente, não tô legal aqui, tô com uma dor, não lembro exatamente o que era. E aí minha avó esperando que ela ia pedir uma oração pra ela, mas não, ela falou, o Natan tá aí. Porque eu pequenininho sempre fui um profetinha, gostava de orar pelas pessoas. Eu cresci sendo ensinado pela minha mãe a evangelizar, então muitas vezes à noite, sem ninguém ver, sem nenhum glamour, muito antes da minha mãe ser a pastora Denise, a gente morava em Santos, né? Então a gente saía evangelizando na praia. Eu cresci nesse contexto, então desde muito novo sempre eu quis pregar o evangelho, sempre eu quis estar na obra como fosse. Eu gosto de falar, bom, aqui quem está nos ouvindo vai ver que eu gosto. eu gosto. Então, se eu tenho a oportunidade de pregar, pô, maravilhoso. Tenho a oportunidade de ministrar um louvor também, mas o que queima no meu coração é muito mais que isso. É simplesmente servir. Então, desde pequeno sempre foi. As pessoas me perguntam, quando foi que começou o seu ministério? É uma pergunta muito difícil, porque para mim, ministério é todas as vezes que você serve a Deus servindo pessoas. E eu faço isso desde sempre. Então, começou quando você orava pelas senhorinhas que apertavam a campainha, as vizinhas, e todo esse contexto, né, de sendo influenciado pela pastora Denise. Aliás, beijo, pastora querida, te amo, minha amiga. E Natan Gouveia aqui com a gente hoje. Você pode participar desse bate-papo. Manda também sua perguntinha, seu testemunho, seu depoimento e também ouça aqui essas grandes canções dele, que também é compositor. Enquanto a gente vai ouvir aqui uma música, vamos também tirar uma foto, uma selfie, para poder colocar nas redes sociais, tá? O pessoal começar também já a mandar lá as participações. Participe também através do WhatsApp, que é o 11 94484 4777. É o Feliz ao vivo com Natan Gouveia e a gente vai de música. Aumenta o som. Eu não vejo, mas eu sei que eu vou me encontrar. Fiz morada no santo lugar. Filhos não tenho, mas as estrelas estão a brilhar. Seja onde for, eu continuarei, eu prosseguirei, eu confio em ti. Tua palavra basta pra mim. É contigo, Senhor. Eu te amarei muito além dos meus sonhos. Escolhi tua vontade, nela habitarei. Bom, perfeito e agradável é o que tens. Seja onde for, eu continuarei, eu prosseguirei, eu confio em ti. Tua palavra basta pra mim. Seja onde for,
eu continuarei, eu prosseguirei, eu confio em ti. Tua palavra basta pra mim. Se a sua vida está amarrada, Sua saúde debilitada, sua família destruída, sua vida espiritual sofrendo ataques malignos, sua vida financeira fracassada, nada dá certo pra você. você precisa comparecer na Paz e Vida na Campanha de oração Abrindo os Céus de Bronze e o Chão de Ferro. Abrindo os Céus de Bronze e o Chão de Ferro. hoje, sexta-feira, E clamar a Deus para abrir os céus e frutificar a terra e mudar a sua história. está escrito: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. campanha de oração Abrindo os Céus de Bronze e o Chão de Ferro. Hoje, sexta-feira, às 3h e 7h. em todas as igrejas da Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Deus é o único que pode abrir os céus de bronze e frutificar a terra de ferro e conceder a você a oportunidade de ser mais que vencedor. Compareça, a bênção de Deus aguarda por você. Feliz ao vivo! A galera tá participando aqui de nossa programação e também mandando áudios no WhatsApp, que é o que vai rolar agora para o Natan Gouveia, nosso convidado mais que especial. É assim, Natan, aqui o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso, né, o nosso felisnático, o pessoal fala que felisnático, eles participam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mandam mensagens. A gente não recebe ligação, porque como tem vários estados do Brasil, ó, a gente está transmitindo hoje em Sintonia FM para Teresina, para Curitiba, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, isso na sintonia no dial, né? A gente acaba, assim, limitando e até direcionando toda a interatividade mais para as redes sociais e internet, o WhatsApp, que todo mundo tá no WhatsApp hoje em dia, né? Sim. Aliás, é um problema. Chega às vezes a ser um problema essa coisa do WhatsApp, né? Tanta gente pra responder. Às vezes eu fico sem responder, Natan. Não dou conta às vezes, sabe? Confesso. Eu não consigo. Eu não consigo. Se eu vejo aquele íconezinho subindo, eu quero despachar logo, eu quero tirar logo da frente. Eu sou um pré-crastinador. Tem as pessoas que, depois eu vejo, depois eu faço. Eu não. Eu saio correndo pra responder logo. Seja falando, agora eu não posso. Eu já te respondo. Só que se eu faço isso, eu deixo como não lido e fica perturbando a minha mente. Gostei da pré-crastinadora, é ótimo. Eu já nem tenho notificação do WhatsApp. Eu tirei. Ó, ficou, já que eu ficava agoniada, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Faz bem. Aí, ó, e o nosso ouvinte pode, mas o pessoal aqui, ó, da rede social, do WhatsApp, da rádio mesmo, deixa as notificações no modo on, deixam ligadas para que você possa mandar seu alô, seu recadinho. Então participa, vem ser feliz FM. Estamos transmitindo também no Face da rádio. Você pode aí participar no nosso Facebook. Tá rolando, não tá? facebook.com/Rádio Feliz FM, onde você pode participar também com a sua perguntinha, seu alô, seu recado. E agora, mensagens de nossa audiência no WhatsApp. Bora saber quem tá feliz. Tá todo mundo feliz no WhatsApp. Bom dia, Bianca. Bom Oi. dia, Natan. Pai do Senhor, pastor David do Belenzinho falando. E aí, eu pastor queria David? saber do Natan como foi a experiência de ser pastor em Orlando. Conta pra nós, Natan. Rádio Feliz, a rádio que eu amo. Uhul! Valeu, pastor David. Excelente pergunta, porque Muito as boa. pessoas pensam assim, cara, eu vou pregar o evangelho e vou pregar pro Mickey. Eu tô muito bem. Tô muito feliz. Olha, Só sim. que elas não têm noção do nível de batalha que tem ali. Eu vou explicar. Eu comecei a pregar oficialmente o evangelho com 14 anos. E a liderar com 14 anos. Eu liderava os adolescentes com 14 anos. Então, quando eu fui para Orlando, não era minha primeira experiência pastoral. Oficialmente, sim. Mas eu já tinha mais de 10 anos pregando e liderando.
já pregando o Brasil inteiro. Eu cheguei lá, mas eu tomei uma pancada e eu cheguei preparado em todos os sentidos, né? Treinado em jejum, em oração. Por que isso? Porque a gente entende, né? Como as regiões espirituais funcionam. A gente tem os principados, potestades, cada região atua de uma maneira. E eu comparo você pastorear num outro país, e Orlando não é diferente disso, por mais que eu chame de Orlândia, porque tem muito brasileiro, você pode ser um melhor jogador possível de futebol, pode ser um craque, só que você ir pastorear num outro país é mais ou menos você sair de um esporte para o outro. Você continua sendo atleta, você tem noção do jogo, mas é totalmente diferente. Eu joguei futebol por 10 anos e eu fui jogar basquete. Foi uma coisa mais ou menos assim. Então foi muito difícil. E por quê? Primeiro, por causa disso, desse contexto espiritual. É uma outra luta. Lá é um trabalho muito mais na mente. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito maior com religiosidade, né? A briga é muito mais com Leviatã e também com espíritos que atuam na sexualidade. Não que lá não tenha, mas o principado que atua lá é muito mais forte na mente. É uma coisa muito mais pesada nesse nível que você não tá... Acontecem umas coisas e fala, nossa, o que está acontecendo? Meu Deus, de onde veio isso? Aí você tem um segundo ponto. Eu cheguei para estabelecer uma igreja de americanos, né? Só que a igreja era brasileira. Isso foi um desafio fazer essa transição. Porque, bom, um beijo para os meus amigos de Orlando, eu os amo, mas a turma de Orlando é muito chata. A comunidade brasileira de Orlando é muito chata, ponto. Se for perguntar para qualquer brasileiro lá, ele vai concordar com isso. E então, assim, eu peguei esse contexto, mas que eu estivesse lá ganhando os americanos, a base da minha igreja era toda brasileira, ia continuar sendo, não tinha nenhum problema nisso. Mas você trabalhar com imigrante também é muito, muito mais complicado do que você imagina, porque é tudo muito à flor da pele. Lá não é trabalho igual aqui. Nossa, final do mês, dia 5, eu recebo meu salário. Eu não sei se eu vou receber, eu não sei se eu vou trabalhar amanhã, e se eu não trabalhar amanhã, eu não recebo. Então, muitas pessoas ficam até às 10 horas da noite esperando a ligação dos seus chefes para saber se vão trabalhar no outro dia. Então, tudo isso, essa impossibilidade de você planejar em longo prazo, ou mesmo em médio prazo, cara, faz as pessoas surtarem. E sem falar que as pessoas chegam em Orlando muito errado. Então, elas acham que estão indo passar férias. Então, a casa que elas pegavam nas primeiras vezes que elas iam na Disney é a casa que elas decidem alugar para ficar a temporada lá. Só que aí não dá. Agora você está pagando em dólar todo mês. Aí, em vez de fazer só um annual pass, né, um passe anual de algum parque, não. Faz o da Disney, faz da Universal, faz do SeaWorld. E aí, quando vê, tá até o pescoço de compromissos financeiros para pagar. E aí a esposa que não ia trabalhar tem que também trabalhar. Os dois não se veem mais, porque trabalham o dia inteiro, não tem mais nenhum tempo com os filhos. Aí, bom, a culpa é do pastor. Resumindo, aí dá ruim. E é justamente nesse ponto onde muitos se iludem, voltam para o Brasil, depois de um tempo até entendendo que, né, tinha que ter até uma outra visão da coisa, só que não tem um treinamento. Aí, ó, um livro para você escrever, né, umas dicas aí pro pessoal que tem esse objetivo, é o que você falou, não é para ir lá viver de férias, né? Tipo, tem essa coisa também justamente de, por mais que a gente fale assim, o brasileiro, ele tem aquela até aquele ditado popular, fala, o jeitinho brasileiro. Lá não tem o jeitinho brasileiro, né, Natan? Assim, não, vem aqui que eu te dou uma força e tal. Eu vejo porque eu tive amigas que foram morar lá e, por exemplo, coisas de questão de plano de saúde, por exemplo, que é super difícil de ter um plano de saúde, porque até tem a saúde talvez pública, mas como brasileira não era fácil, então
gastava muito com isso. Não existe um jeitinho brasileiro, tipo, vem aqui no meu consultório que eu te dou uma consulta, eu faço aqui do jeito que der. Tudo isso, né? Tem que ser bem planejada, né? Essa estrutura. Eu acredito que Você ficou quanto tempo morando lá? Eu fiquei 2 anos. Eu acredito que esse não seja nem o maior dos desafios. O maior do desafio é a pessoa cria uma expectativa achando que vai ter que dólar dá na árvore e não é assim. E sem falar o seguinte, geralmente, isso, né, na minha experiência, eu vi como a maioria das pessoas que saem do Brasil para lá são pessoas que precisavam de uma recolocação profissional no Brasil, mas tinham algum dinheiro. Então, tinham bens aqui, compraram um apartamento, tinham um carro bom, venderam isso tudo, falaram, quer saber, vou mudar de vida, vou para os Estados Unidos. E aí, em vez de se planejar em cima do que recebe nos Estados Unidos, se planeja com base no que chegou. Então, eu vi gente chegar com 100 mil, 200 mil dólares e perder tudo. E perder tudo como? Assim, não... Vamos pegar todos os passes anuais. Vamos pegar uma baita casa. Calma. Você tá mudando de país, sente a água, vê o que está acontecendo, sente a temperatura. E se planeja com base no que você tem real. E não no que talvez, no que te prometeram, porque te prometem mundos e fundos. A galera que está lá nos Estados Unidos, eles se sentem muito sozinhos. Então... eles vão te incentivar ao máximo para você mudar para lá. Eles querem que todos os amigos vão para lá. Então, às vezes, não é que eles mentem, mas às vezes eles aumentam um pouco a história e é o mais difícil. Você não tem trabalho logo que você chega. Às vezes você consegue, às vezes não. Então, se você não se planeja para o pior cenário, não é ser pessimista, mas é você realmente ser cauteloso. Se você não se planeja para o pior cenário, vai acontecer o que acontece com muita gente, que sai do Brasil numa situação difícil e volta numa situação horrorosa, terrível. E esse não era o objetivo. No próximo bloco ainda o Nathan vai contar um pouco mais sobre situações de até emocionalmente, uma fragilidade até emocional, um momento em que teve sim essa depressão. Ele compartilhou já em alguns vídeos, já falou sobre o assunto, compôs até com base nessa experiência, nessa fase da vida. E só que antes, até para concluir essa história assim de morar fora e tudo, espiritualmente, qual você percebia assim? Existem diferenças entre o povo aqui do Brasil, como é que, né, recebe assim a palavra e como o americano, por exemplo, recebe a palavra de Deus? Eu quero defender meus queridos americanos. Aqui no Brasil eles falam muito mal e tem uma visão muito precipitada. Rótulo, né? Aquele rótulo também. Né? Primeiro que se fala que o americano é frio. Mais ou menos. Calma, vamos lá. Do mesmo jeito que a gente tem brasileiros e brasileiros, tem americanos e americanos. Não dá pra você falar que a média do baiano é igual à média do paulista. Eu sou paulista. Mas eu falo, na minha humilde opinião, nós somos o povo mais frio do Brasil. E muitas vezes falar o gaúcho não é. Eu acho o paulista muito mais frio que o gaúcho. Então, assim, se você vai, por exemplo, para Nova York, eles são mais frios. Mas assim como é em São Paulo, que não é que eles são frios, eles são ágeis, né? Eles estão sempre ali trabalhando e fazendo. Agora, se você conhece o povo do sul, dos Estados Unidos, eles são super receptivos, super abertos. Por que eu tô falando isso? Porque com relação ao evangelho é mais ou menos a mesma coisa. Eles são receptivos, eles são ultra receptivos. Então, se você prega o evangelho, eles vão receber até melhor que o brasileiro, porque faz parte da cultura deles. Olha aí, tá bom? Para você que tem esse sonho de ir para outra nação, talvez até Estados Unidos, fica a dica do Nathan. E o nosso programa continua ainda no próximo bloco, esse bate-papo tão especial. Eu tenho um recado agora, importante para você. Compareça hoje, 3 da tarde ou 7 da noite, a Paz e Vida Mais Próxima, para também participar da campanha de oração Abrindo Céus de Bronze e o Chão de Ferro. Também neste domingo, não perca, 8 da manhã, 3 da tarde e 6 da noite, na Paz e Vida Mais Próxima de você, a campanha de oração da unção dobrada. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
E no sábado, não amanhã, mas no outro sábado, dia 7 de março, você tem a oportunidade de descer as águas às 14h na sede estadual mais próxima de você. E no dia 8, domingo, participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. E falando em sábado, tipo amanhã eu espero por você no Encontro de Casais com Paz e Vida. Eu vou ministrar a palavra de Deus na sede nacional, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, e vamos falar sobre a satisfação no casamento. Você vai aumentar a sua satisfação conjugal comparecendo amanhã, e a entrada é franca. Compareça, leve casais de amigos, vai com toda a turma, a família, chama o pessoal, é às 18h, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. E o Feliz ao Vivo volta já, fique conosco. Feliz FM. Campanha de oração. Abrindo os céus de bronze e o chão de ferro. Hoje, sexta-feira, às 15h e 19h. Em todas as igrejas da Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Ou compareça em nossa sede. Em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. A poucos metros da Estação Portuguesa Tietê do metrô e do terminal rodoviário. Com amplo estacionamento gratuito para você estacionar o seu veículo. Compareça. A bênção de Deus aguarda por você. O bom humor toma conta da nossa tarde. Música, prêmios e a sua participação. Tarde Feliz, de segunda a sexta, 13h, horário de Brasília, aqui na rádio que você ama. Feliz! Que rádio você ouve? Feliz! A rádio que eu amo! Um casal unido e bem estruturado na palavra de Deus é o segredo de anos de matrimônio bem-sucedido. Se você está tendo dificuldades em seu relacionamento, quer achar uma saída para viver bem e feliz com o amor da sua vida e ter seu casamento totalmente restaurado em Cristo, venha participar de uma reunião especial voltada para pessoas que buscam a felicidade no seu casamento. Amanhã, às 18h, na sede nacional da Paz e Vida. Você irá aprender como ter e manter um casamento feliz e renovado com a ministração da pastora Bianca Palharim. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, próximo ao metrô Portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito para você estacionar o seu veículo. Paz e Vida. Lugar de casal feliz e ungido. Quando você vai à igreja, você volta melhor para casa. Venha aos Encontros de Paz e Vida, no Jaçanã, Avenida Guapira, número 2159. No Jardim Ana Estela, Estrada da Fazendinha, 344, Carapicuíba. Feliz FM, a rádio que a gente ama. Você que não faltou nenhum dia no seminário de batalha espiritual, venha retirar neste domingo o seu certificado de aproveitamento personalizado com o seu nome e sobrenome. É neste domingo, às 8h, 15h e 18h. Somente nos endereços disponíveis em www.pazevida.org.br. Ou compareça em nossa sede, em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, próximo ao metrô Portuguesa Tietê. Com amplo estacionamento gratuito para você que vier de carro ou moto. Compareça e receba o seu. Feliz! Oi, galera da Feliz, aqui é a Milene Ribeiro e eu baixei o aplicativo da Feliz FM. Ganhei o novo Samsung Galaxy na promoção, o download mais feliz e premiado que eu já fiz. Participe você também. Feliz, a rádio que eu amo. Feliz FM, a rádio que você ama, a rádio que ama você. Feliz FM, Bianca Palharim. Feliz ao vivo. É isso aí, Feliz ao vivo, direto aqui dos estúdios da Feliz FM Sat, e a nossa programação continua
também com muita interatividade. Você ouvinte aí, participando através das redes sociais, aliás, pode mandar a perguntinha também, porque tô aqui assistindo, ó, tô vendo a Sheila Kalina, querida, um beijo pra você, a Sheilinha, que mora em Natal, né, Sheila, Rio Grande do Norte, que saudade de Natal, beijos pra você. Rosemary, uau, a Rosemary Costa tá direto de Miami, ligadinha aqui no Feliz Olha aí ao que legal. Vivo. Querida, um beijo pra você, obrigada. Também a Eloá, muito obrigada pelo seu carinho, sua linda. Sérgio Santos também, super fã, né? Porque agora o Face, ele mostra lá quem é super fã da rádio. E apareceu assim, que ele é super fã, sempre participando da programação. Obrigada, Ete Almeida. Beijos, ei, Ete. Beijos pra você e pro Dudu também, que fez aniversário ontem. A Bruna me falou do Dudu, que fez aniversário. Obrigada, sua linda, pelo seu carinho, beijos e feliz novo ano de vida. Ainda que eu não tenha conseguido falar ontem, sabe que aniversário é o início do ano. Então, assim, é o início de um novo ano de vida. Então, agora ele com 8 aninhos de vida. Beijos, Duduzinho, Deus abençoe, seu lindo. Obrigada pelo seu carinho. Maria Batista, beijos pra você. Obrigada, o pessoal tá curtindo super esse bate-papo, eu fico feliz por isso. E também mandando alôs, recados e perguntas em nosso WhatsApp. Bora saber quem tá na área. Tá todo mundo feliz. No WhatsApp. Bom dia a todos da Feliz, meu nome é Cláudia de São Paulo. Oi, Eu gostaria de Cláudia. saber do Natan, como que foi passar pelo período da depressão? Conta pra gente. Feliz FM, a rádio que eu amo. Isso aí, Cláudia, obrigada pela sua pergunta. Esse é um dos assuntos que mais chama atenção até na tua história de vida, porque, né, quem te olha assim, jovem, inteligente, bonito, né, legal, com amigos, uma pessoa amada, então, como assim depressão? Né, já vem essa, como assim? Então, conta pra gente, por favor. Primeira coisa, né, com relação ao que ela falou, eu não sou um especialista da área, não teria nenhuma pretensão de explicar biologicamente, psicologicamente o que é, porque eu não tenho formação para isso. Então eu falo com relação ao que foi a minha experiência e o que é a minha experiência, porque a partir do momento que você passa por uma depressão, eu acredito que seja mais ou menos depois que você tem algum tipo de dependência química. Você continua na luta e você precisa estar sempre ligado. E você precisa querer reagir, porque o mundo não vai te ajudar. Você vai ter ali Deus te dando força. Então, muitas vezes, diante de uma situação difícil, a gente fala, nossa, cadê Deus? E eu sempre digo, e costumo dizer, se Deus não tivesse, estaria pior. Que bom que Deus está aqui também, né? Mas é uma decisão muito sua. Vou sair disso. Vou passar por isso. Eu acabei entrando nesse estágio, não foi de uma vez, não foi um parente que morreu, não foi uma situação difícil específica, mas foram várias situações difíceis, né? Eu, em função do ministério, em função de particularidades da minha família, sempre foi trabalhoso, sempre foi um desafio, sempre precisei me virar emocionalmente sozinho, e uma hora o preço chegou, né? Eu fui sendo submetido a diferentes situações, e é importante eu falar um pouco dessas situações, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que elas passam pelas mesmas situações, e a gente está falando aqui, nesse caso, de situações dentro da igreja, e eu não estou aqui falando como ai, nossa, meu Deus, me fizeram com nenhum vitimismo. Mas falando justamente da posição pastoral, da posição de líder, que é uma posição absurdamente cobrada e que não se tem muita misericórdia. Não se tem muita misericórdia dos pastores, não se tem muita misericórdia de quem lidera. Muito também porque nós, enquanto líderes e pastores, nós permitimos uma estrutura de falta de misericórdia dentro da igreja. Você que está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando.
né, Bianca? Você sabe do que eu tô falando. Infelizmente, dentro do contexto eclesiástico, quando uma pessoa cai, a igreja, em regra, não abraça. A igreja se afasta quando a pessoa precisa ser abraçada. Então, se você ficou sabendo que fulano adulterou, cara, não coloca um X nas costas, mas seja o primeiro a ligar e falar, e aí, você tá bem? Como que você tá? Como você pretende se levantar? Qual que é a sua posição diante disso? E vamos imaginar que a pessoa vira e fala, não, quer saber, eu vou ficar com a outra. O nosso posicionamento deve ser, eu vou continuar aqui do seu lado. Eu posso não concordar com a sua decisão. Então, não estou nem falando que a gente deva ter uma posição e uma postura de abraçar o pecado, mas a gente precisa abraçar o pecador sempre. Jesus, quando decide ir jantar com Zaqueu, em nenhum momento Zaqueu virou e falou, olha, eu vou dar 4 vezes mais de tudo que me roubaram, ou melhor, de tudo que eu roubei. Não, Jesus foi com Zaqueu pecador, e é muito importante a gente entender esse texto. Quando uma pessoa sentava na mesa com a outra, era um sinal de que você também concordava com as atitudes dessa pessoa. Não era só, é uma conversa X trivial. Para os judeus, isso tem e tinha um significado muito mais profundo. E mesmo assim, Jesus decidiu sentar com esse homem. E se a gente não sentar com os homens, as más conversações vão sentar e elas vão corromper ainda mais os costumes que já são maus dessas pessoas. Entende? Então é muito fácil pra gente virar e falar, você não serve, você não presta. E deixa eu te falar uma coisa, teu pastor vai falhar. Teu líder vai errar. E não vai ser uma vez, serão várias. Sabe por quê? Porque ele precisa se converter tanto quanto você. Nem mais, nem menos. Tanto quanto. Então, voltando pro centro. Eu comecei, como eu já falei, a liderar com 14 anos. Eu não tive uma adolescência normal. Quando tava todo mundo aí pegando as menininhas, saindo aqui, eu tava pregando evangelho. Eu tive a oportunidade de pregar em mais de 80 cidades. E assim, e sempre muito comprometido, sempre levando as coisas muito a sério. Eu não tive um mentor, eu não tive um pastor que virou e falou, você vai fazer X, Y, Z. Eu sempre tive que me virar nos 30. Como que eu vou resolver essa situação? Então, tudo isso, e principalmente as frustrações, que é aí que é o grande ponto, as frustrações pelas quais eu passei, eu comecei a me sentir derrotado. Eu comecei a ver a minha história de vida, em vez de ver o tanto de coisas que eu consegui conquistar e que Deus me levou a conquistar, e que eu tive a oportunidade, o privilégio de viver. Tudo isso ficou muito pequeno diante das portas que se fechavam e se fecharam. E isso faz parte da vida. Só que depois de tanta pressão e tantas questões mal resolvidas, você chega num ponto que você começa a se questionar a respeito da vida. E que as coisas não fazem mais muito sentido. E você fala, por que eu vou me esforçar se eu não vou ter o resultado? E meu grande problema foi esse. Poxa, eu tô aqui me dedicando, mas eu não tenho resultado. Isso, o duro não é quando você não tem o resultado. O duro é quando você se dedica ao máximo, quando você não sabe mais o que fazer, mas não tem o resultado. E isso para mim foi o mais difícil de tudo. Então, eu em 2017 fui convidado a assumir a igreja de Orlando, e ali eu já estava muito ruim. Eu tirei 3 meses para ficar no Havaí. E aí, bom, ninguém me pagou, eu peguei os meus recursos que eu tinha guardado a vida inteira, falei, eu preciso de uns meses aqui para descansar um pouco, e foi um tempo muito bom. Só que eu cheguei em Orlando, e logo na chegada já foi ultra mega difícil. Ali começou a desandar. E aí eu fiquei bem ruim. Quando eu falo bem ruim, eu falo assim, eu não deixei de cumprir meu papel, e até a música que eu lancei recentemente, ela fala disso, né? Eu não deixei de cumprir o meu papel, não deixei de cumprir minha função, mas todas as noites eu ia dormir pedindo para morrer. Deus, por favor, me leva, porque eu não vou me matar.
eu não matar é a pior decisão possível, eu vou piorar uma situação que já é ruim. Mas eu tô desesperado. Um ponto de fazer a seguinte oração, falar, Deus, não é justo eu continuar vivendo. Você não fala que eu tenho livre-arbítrio? Por que eu sou obrigado a viver? E eu falo isso, a minha vida não era a pior de todas. Não era fácil, mas também não era a pior de todas. Do mesmo jeito que muitas pessoas estão em depressão. Sempre dá para você encontrar uma situação pior que a sua e sempre dá para você ver na sua vida pontos positivos. Mas a depressão não tem nada a ver com isso. É uma questão psicológica que simplesmente te abraça e você não consegue enxergar o que hoje, por exemplo, você está conseguindo enxergar, né? Submerso naqueles pensamentos, naqueles sentimentos, aquelas emoções, você não conseguia enxergar, não é? E como é que foi, Natan, até pensando, né, sobre esse ponto? Porque hoje você, né, consegue até enxergar, como você disse aí, ó, não conseguia olhar as coisas boas ou positivas, eu só olhava para tanto que estava difícil. E até a ponto de fazer um pedido, uma oração como essa, a questão é que o principal era, eu quero parar de sofrer, né? Então, assim, até para dar um norte para essa pessoa que tá nesse sofrimento ou para quem tem alguém próximo que tá nesse sofrimento. Como foi o primeiro passo, o segundo passo, assim, que você consegue identificar, sabe, que fez diferença para você sair desse, sabe, assim, dessa posição que você não ia para frente? Como é que você conseguiu começar a melhorar, Natan? O carinho de quem nos cerca é muito importante. O abraço, o ouvido, né? Você parar para escutar essa pessoa, você que está passando por isso, você ter alguém para desabafar. Você se cobrava muito? Você conseguia desabafar? Eu me cobro ao máximo, só que eu sempre tive uma qualidade que passou a ser um defeito. Eu nunca tive problema em desabafar. As pessoas geralmente falam, nossa, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, eu não consigo me abrir. Não, nunca tive esse problema. Como eu brinquei, né? Eu gosto de falar. Então, eu sempre desabafei e sempre esse foi um dos meus problemas. E às vezes eu desabafava quando não tinha que desabafar, quando tinha que ficar quieto. Só que isso acabou se tornando um problema, porque minha vida era o povo de Israel no deserto, sabe? Era aquela coisa, a lamúria, Então, resumindo, as coisas só começaram a mudar quando eu entendi que não dependia de ninguém mais, só de mim, mudar essa situação. E mudar como essa situação. Se voltando a Deus, o meu raciocínio foi, bom, eu tô orando aqui há vários meses, todos os dias, para morrer. Não morro. Bom, a sensação que fica é que eu vou morrer com uns 90 anos. Eu não vou viver os meus próximos 70 anos em dificuldade. Já que vamos viver bem. Não é? Já que eu não vou encerrar isso, eu tenho que dar um jeito. Eu vou ter que encontrar uma alternativa. E aí você olha pro alto. Fala, Deus, qual é a alternativa? E o que começou a me mudar foi uma coisa muito simples. Foi eu separar um dia que eu não fazia nada pra ir pra praia surfar. E aí toda quarta-feira, e foi justamente isso que eu ouvi de Deus. Deus virou pra mim e não falou, eu sou o seu refúgio, fortaleza, eis que digo varão do fogo. Não, foi simplesmente, Natan, você vai separar quarta-feira, toda quarta-feira você vai pra praia. E aí, toda quarta-feira eu comecei pra praia e comecei a melhorar. Foi, no meu caso, foi. E não é que resolveu, porque eu falo pelo menos por mim. Se eu virar pra vocês e falar que isso é uma coisa 100% resolvida dentro de mim, eu vou estar mentindo. Se eu falar que muitas vezes me bate o sentimento do fracasso, eu vou estar mentindo. Se eu virar e falar que muitos dos meus dias eu olho pra minha história e falo, nossa, caramba, eu tive uma vitória ou outra, mas muito aquém do que foi meu esforço e me sinto frustrado, eu vou estar mentindo. Eu continuo nesse desafio, mas as coisas começaram a mudar quando eu tomei a decisão que era minha, que eu tomei a atitude que, no meu caso, era importante. Entende? Natan Gouveia aqui no Feliz ao vivo. E
Poxa, já até aproveitando que rolou toda essa temática, a questão da composição dessa canção linda, que é a nova canção, inclusive já nas plataformas digitais. O pessoal pode ouvir, pode até fazer uma playlist. Tem outras canções também do Natan, mas aqui a Still on Duty. Como é Dutch? Still on Duty. Duty. Still on Duty. Esse vai o mesmo. É do mesmo. Still on Duty, que é uma música que fala também do teu testemunho. Você compôs depois de passar da fase ou depois, ou durante, sabe? No processo. Muito depois. Essa música, ela surgiu porque Deus queria que ela surgisse mesmo. Porque a verdade é que eu já tinha desistido da música. E não dessa música, eu falo da carreira musical, né? Em função de várias coisas, né? Foi uma das minhas várias frustrações. Só que Deus quis que eu lançasse essa música. Fala, por que Deus quis? Porque aconteceu tudo para eu lançar. Eu não fui atrás. Na minha vida sempre eu corri atrás das coisas. Essa música veio até mim. Um amigo que é DJ virou e falou, pô, eu preciso de uma música. E eu peguei e fiz. E aí, assim. Começou a desenrolar. E ficou muito bonita. A gente ouve aqui no Feliz ao vivo. Aumenta o som. If I die tonight, will you say goodbye? In the morning, my lover waits for me. But I'm still on duty. But I'm still on duty. I cannot bear it anymore. I told you 1,000 times, you think that it's fine. All these feelings, it seems too weird. I think it's you did the pain I feel. But I'm still on duty. But I'm still on duty. If I die tonight, will you say goodbye? In the morning, and my lover waits for me. More I get is full of speeches. I bring it with my heart and my soul. For my mind is born, there's a feel I can trust. I know, but I'm still on duty. But I'm still on duty. And homie, listen, fighting has never been an option. Fighting is the only option. I feel your pain, I feel you, but you never, ever give up. Pianga Panaria. Feliz ao vivo! Com
Natan Gouveia, linda canção, hein? Still on Duty, você pode achar nas plataformas digitais. Eu acho que você deve ter aí curtido e dançado junto. Tava comentando com ele que ficou mesmo super legal, super envolvente. E, Natan, pensando aí nos próximos meses, ainda no ano de 2020, quais os sonhos ainda, assim, né, para você executar? O que você poderia trazer pra gente que possamos até mesmo orar por você e torcer por você, pelos teus propósitos? Que vem por aí? É uma aventura, né? Porque eu vou casar. Começa aí. Eu vou casar daqui 2 meses. Aliás, com certeza minha noiva tá me ouvindo. Um beijo! Ultra mega beijo molhado pra você, meu amor. Qual é o nome dela? Gabriele. Gabi, beijos, Gabi. Você é linda. Vi aqui nas fotos, na sua foto. Ela é mesmo. Bom, Ela é sou meio linda. suspeito pra dizer, mas eu sou muito sincero também. Se ela não fosse, eu falaria. É uma excelente pessoa. É uma pessoa, né? Ela é legal. É que nem quando você tem aquele amigo, aquela amiga que quer te apresentar uma pessoa, né? Mas, ela é bonita. Ou, no caso das mulheres, ele é bonito. Super de Deus, né? Pessoa de Deus, super de Deus, é um super homem legal, de Deus, cara. é um homem de Deus, você vai gostar. Trabalha... Não, pergunta se é bonita. Pergunta se é bonita, né? Casando, então, agora daqui a 2 meses, né? Então, daqui 2 meses, a gente vai casar. Aliás, vou passar minha conta para quem quiser deixar aquele presentinho de casamento. Posta, não foi através das redes sociais que você conheceu, né, a digníssima? Pois é, aliás, se algum dia você tiver aí um especial mais romântico, pode me chamar. Boa. Para falar sobre relacionamentos na internet. Eu vou casar com uma pessoa que eu conheci no Instagram, né, que apareceu no meu explorar, curti 3 fotos, ela curtiu 3 fotos, seguiu de volta, comentei o direct e assim foi. E aqui estamos, né? Noivos aí, ó, aliança e tudo. E aliança e tudo, né? Uma aliança bem clichê, né? A galera que tá aí vendo Básica. pelo Tem que ser, pela live, talvez depois consiga ver. Mas é aquela basicona, pra mim tem que ser assim e ponto. Mas falando de planos, né? Meus planos são voltar pra Orlando. Eu voltar pra lá porque minha igreja já tá lá. Bom, ninguém tá escutando da igreja, né? E até se estivesse escutando seria estranho, porque é todo mundo americano. Mas, bom, eu não posso deixar de dar um abraço na galera do Jaywalkers. E construir a vida, né? Na verdade, eu venho pastoreando minha vida inteira, entrei num tempo sabático e agora é reconstruir, né? Tenho planejamento de lançar mais uma música, tem mais uma música pra sair, só que a gente tá aí vendo como vai fazer financeiramente para lançar essa música, mas ela tá basicamente pronta. Que legal. E, bom, trabalhar aí bastante em cima da Still on Duty, que é uma música que as pessoas me perguntam, mas ela é cristã ou secular? Eu nem gosto desses rótulos. Eu falo, ela é uma música, ela é uma música. Então, ela foi justamente feita para tocar em qualquer canto. Então, seja no fim do culto, seja numa balada. A ideia é que ela toque em todos os lugares, porque eu acredito que através dela muitas vidas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Mensagem linda. Você já postou aí nas redes sociais a tradução dela também? Porque é uma mensagem super forte. Até mesmo, traduz o refrão. Você consegue O refrão é o seguinte. Se eu morrer hoje à noite, você me dirá adeus. Pela manhã, meu amado espera por mim. Mas eu ainda estou de serviço. Explicando isso, né? A música, ela é a oração que eu falei, que eu fazia. Né? Senhor, eu quero morrer, eu não quero mais viver, por favor, me leva. A oração, a música é essa oração. E em resumo, a música fala sobre o quê? Eu posso estar passando pela dificuldade que for, mas eu não vou deixar de cumprir meu papel, eu não vou deixar de cumprir minha missão. Não é porque eu tô ruim, eu posso ir me arrastando, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu me comprometi, eu sou um pai, eu vou cuidar do meu filho, eu tenho um trabalho, eu vou cumpri-lo e ponto. A depressão não vai me parar.
Muito obrigada pela sua presença aqui, Natan. Volte mais vezes quando quiser. Sempre que tiver novidade, manda que a gente quer tocar aqui. E foi muito especial e muito edificante também esse bate-papo. Gratidão. Eu que agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade, não só de estar conversando contigo, cada um que está aqui também no estúdio, né? Obrigado pelo capitão da mesa. Johnny Braga. E por cada um que me deu a oportunidade de me escutar. Se você gostou dessa voz toda impostada de radialista, não, na verdade não tenho. Gostaria muito de você ter, sabe, aquela voz de radialista. Mas eu acho que minha voz cantando até que dá pro gasto. Então, por favor, escute Shilonzuri o dia inteiro e muitas e muitas e muitas vezes. Um abraço especial pra galera de Itanhaém, porque Itanhaém hoje é a segunda cidade que mais escuta Shilonzuri. São Paulo número 1 e 2 Itanhaém, assim, superando o Rio de Janeiro. É muito relevante, então quero dar um abraço pra galera de Itanhaém e duvido a galera do Rio de Janeiro passar Itanhaém. Aí o desafio. Valeu, top demais. Natan Gouveia aqui no Feliz ao Vivo. E agora uma linda ilustração do Reino de Deus vai abençoar sua vida, contada pelo pastor João Ribe Palharim. O nome da história que agora a gente ouve é o escravo Andrócles. Você ouviu Podcast Feliz. Apresentação Bianca Palharim.